Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 29 de novembro. Iniciando pelo Ibov, às 11 horas e 28 minutos, Ibov registra alta de 0,62%. Mais uma vez, volta a brigar com a região dos 57 mil pontos. Tinha feito um fechamento aqui acima, voltou para baixo, de novo nessa região de desafio. Volto a mencionar que um sinal mais positivo para o Ibovespa tende a ser a superação dos 57.574 em conjunto com essa linha de tendência de baixa. E a mais importante é já começar a gerar pivô de alta acima dessa linha de tendência de baixa e superando os 59.560, ou seja, para dar uma força maior na tendência de alta do Ibovespa, que pode ser iniciada após superar os 57.574. PETR4, pregão de hoje apresenta aí uma alta de 1,5%, 1,5%, 1,45%. Não vejo muito o que se fazer em relação a Petro neste momento. Terei que arriscar bastante aí para pensar em compra contra a tendência, porque aqui não tem nenhuma sinalização de alta mais importante a não ser superação da máxima do último pregão. Abriu com gap de alta, mas parou ali na resistência de uma mudança de polaridade de uma antiga linha de tendência de alta, agora funcionando aqui como resistência. Mesmo se superar essa máxima do dia, já vai estar em cima de uma zona de resistência. Enfim, Petro, infelizmente, neste momento não vejo muita oportunidade de entrada. Vale 5. O Vale 5 no pregão de hoje vem apresentando até uma alta interessante, 1,45%. Ela conseguiu fechar acima daquela região mencionada, assim como a Petro conseguiu regiar acima do fundo anterior. Só que a Vale aqui não tinha, a tendência dela é indefinida, ainda continua sendo indefinida. Está agora também, assim como a Petro, testando uma linha de tendência de alta que foi superada. Olhando para um gráfico de menor periodicidade como o gráfico de 15 minutos, uma das possibilidades de se trabalhar na ação pensando em um day trade é na superação dessa máxima aqui dos R$ 35,80. 35,80 seria a única forma ali que eu vejo viável de uma possível entrada nessa ação. 35,80, o stop ficaria abaixo de 35,55 em 35,54. Não poderia mais oscilar abaixo desse patamar. Então essa seria uma forma de pensar em entrada nessa ação para um objetivo aqui que não extrapole muito essa região de topo anterior em 36,17. Olhando agora para a BBDC4, BBDC4 gerou uma correção, não foi das maiores, em torno de entre 38,2% e 50%. Testou uma região aqui de suporte, antiga resistência. Gerou um candle de indefinição no pregão de ontem. Tem um gap de baixa ali, gap de corpo em 34,09. Uma das possibilidades de entrada que eu cheguei a mencionar, inclusive no vídeo chat de abertura do pregão no Invest Mania, era essa ação fechar aí acima dos 34,09 com nova máxima na hora seguinte para fazer uma compra e botar o stop aqui embaixo. Seria uma possibilidade de entrada. A outra é ela conseguir superar a máxima da primeira hora de pregão, 34,24, para uma entrada em 34,25, stop em 33,49. O único fato negativo é que o objetivo vai ficar acima desse topo de 34,95, vai ficar em 35,01, uma operação de 2,2%. Então o ideal é que ela realmente consiga fechar aqui acima dos 34,09 e supere a máxima desse candle até antes dos 34,29 para fazer essa entrada. A ação que está em tendência de alta de curto prazo. IP3 dentro do que a gente tinha falado, aguardar o comportamento da primeira hora de pregão para uma decisão de entrada ou não em cima dessa ação. O que ela fez na primeira hora de pregão? Testou 15,74 e perdeu força. Até normal devido ao grande movimento de alta que chegou na resistência. O que a gente estaria ainda monitorando esse ativo para uma entrada por aqui com stop lá embaixo, que é uma entrada mais de médio prazo, é alguma lateralização, vamos dizer assim, algum descanso desse movimento de alta para depois romper essa dupla resistência agora por volta de 15,74. Então, por enquanto, ainda não estaria gerando a entrada IP3. Lojas Renner que conseguiu se recuperar. Lojas Renner, lembrando de uma operação que foi comentada via G60, aqui pelo radar do mercado. A ação fechou bem uma primeira hora de pregão aqui para trás, gerou uma possibilidade de entrada.
ficou mal depois do pregão, não estava gerando stop, até cheguei a mencionar esse candle aqui em outro radar do mercado, falando que o mercado está com dificuldade nas operações compradoras, ou seja, não está chegando ao objetivo de maneira fácil, justamente a gente vendo o Ibov na tendência de baixa, dificuldade mesmo para subir, e isso vem afetando as operações de compra. Nesse momento ela gerou uma primeira hora de pregão realmente muito forte, superou o topo anterior, estabeleceu aqui um pivô de alta e abre a chance de chegar no objetivo dessa compra aqui para trás, que é em 78,38. 78,38. Pelo gráfico diário não daria muito para fazer algo nesse momento devido à região de resistência que está sendo testada. Vem com a formatação aí parecida com de um triângulo de alta neste momento, resistência em torno de 78,15. O objetivo da operação G60 está até acima desse 78,15. E por último, o TBLE3, que também foi outra falada pelo G60. Foi outra ação comentada pelo G60 para uma entrada aqui nessa região, na superação dos 34,19. Só que até agora está amarrada. Então, a mesma configuração gráfica, ação em tendência de alta pelo gráfico diário, tudo bem alinhado para cima, em termos de gráfico diário, mas a operação está travada. Falando aí, a loja está se recuperando, mas a operação de compra aqui da TBLE3 continua travada, mesmo a ação estando em tendência de alta. Lembrando que o stop dessa posição seria R$ 33,14. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Grande abraço e até o nosso próximo radar.